Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos lá gente, vamos se engajando conosco. Aí ó, já aí quase uma semana já com a Bíblia nova, muito legal, muito. E assim, tem um design minimalista, né? Eu que já sou formado, além de ser formado pela PUC Paraná como designer gráfico, já trabalhei muito com design de coisas, ainda faço para tem o meu primo que eu faço para ele, já fiz para algumas pessoas, mas não é o foco. O meu foco agora é realmente atender o chamado de pastoreio dos 5 ministérios, é o pastoral, né? Deus tem me chamado, tem confirmado, por isso estou aqui e eu como pastor me dói o coração de ver pessoas que não querem ler a Bíblia, que não é para tanto assim. Tem irmãos até que falam assim, eu não sou pastor para ter que ler a Bíblia todos os dias. Não, aqui é uma questão de caráter cristão, de como um bom cristão você ter um relacionamento com Cristo através da leitura da Palavra de Deus. Então, por isso aqui ó, bora lá nessa leitura aqui. Estamos no dia 136. Davi matou Golias. Bora lá ver o que vai acontecer agora. Muito bem, dito tudo isso, vamos lá, abra sua Bíblia. Né? Mas pastor, eu tenho a Bíblia, não tem essa 365. Então aqui na descrição, aqui embaixo eu deixo as passagens para você poder estar lá, lendo com a tua Bíblia. Aí você dá uma pausa, próxima, né, leitura. Beleza? Então vamos lá. 1 Samuel 18:6, 19:24, vamos ver o que tudo vai acontecer com Davi. Eu tô achando que já estamos no momento em que o bicho vai começar a pegar pro lado. Já vai rolar um ciúmezinho aqui. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? E não ser o reino? A não ser. Daqui em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Aí ó, eita ciumeira! No dia seguinte, um espírito mal vindo da parte de Deus se apossou de Davi, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todo o seu empreendimento, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque faziam saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha, eu a darei a você em casamento, como a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ela a minha mão e assim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a família do meu pai Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que, na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meulatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi.
contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão do filisteu venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com essa segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concordem em ser genro do rei. Os servos de Saul falavam essas palavras e Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei? Sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: essas foram as palavras de Davi, que Davi falou. Então Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei antes de vencido o prazo. Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou mais estimado. Saul falou ao seu filho Jonatas e todos os seus servos sobre matar Davi, mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes, e tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão. Enquanto Davi dedilhava a harpa, Saul tentou encravar Davi na parede. Porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo e cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava aquele ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse:
deixe-me ir, senão eu mato você. Assim Davi fugiu, escapou e foi até onde Samuel estava, em Ramá. E lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Saul e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também esses profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e, sem a túnica, ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Aí, ó. Aonde Deus está não adianta. As pessoas chegam perto e o amor de Deus constrange. É aquele mover do Espírito. Eu creio isso até hoje. Hoje Deus ele faz grandes coisas. João 8, 31, 59. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar? A mim lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim do Pai e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente?
você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e eu guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E agora a leitura de Salmo 112, de 1 a 10. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa, a causa, com juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpito vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Provérbios 15, 12, 14. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com tristeza de coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Gente. Tem aqui até uma passagem aqui que está numa das músicas. Na verdade, Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E assim vai nossa leitura. Davi fugiu, Jesus está aí ensinando, a galera não está gostando. E isso faz parte. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do amor de Deus, nós somos perseguidos também pelo nome dele. Faz parte, né? Essa é uma das promessas de Deus. Nós seremos perseguidos pelo nome de Cristo. Ok? Mas o que importa é que nós tenhamos a vida eterna no Senhor. E para isso nós precisamos conhecê-lo. E através da palavra de Deus. Fechou, galerinha? Pastor Christopher, finalizando hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, compartilha, chama a galera para fazer parte junto conosco nessa caminhada de leitura da palavra. Uma caminhada daqueles que amam a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Nos vemos amanhã.